O vento soprava baixo, quase sem voz, pelo alto do morro onde o farol de areia branca se erguia como um dedo apontado para o céu. Ninguém mais vivia naquela região desde a última tempestade de outono, quando os últimos moradores se mudaram para o vale, levando consigo as lembranças e o medo. O farol era mantido em funcionamento por uma única pessoa, o velho Joaquim, guardião de luzes que já não tinham mais destinatários. Ele não falava muito, mas quando falava, sua voz era como pedra em movimento, lenta, ressonante, carregada de um silêncio que não era silêncio, mas algo que se escondia atrás dele. Havia algo no ar. Não era o cheiro de sal, nem o do mar, nem o do mato seco que crescera em volta do farol como uma coroa de espinhos. Era algo mais antigo, algo que não pertencia ao mundo. Era uma presença que se espalhava como um gosto metálico na língua, um frio que não vinha do vento, mas do próprio espaço entre as coisas. A primeira noite de Marta no farol foi a mais normal que ela já tivera em anos. Chegara com um carro velho, uma mala de lona e um coração que não acreditava mais em nada. Trabalhava em uma agência de segurança de dados, mas havia sido demitida por comportamento instável, segundo o e-mail que recebeu. O que ele não disse foi que ela passava noites inteiras olhando para o teto, tentando escutar o que estava acontecendo entre os buracos do universo e o que, talvez, estava se aproximando. Ouvir o vento no farol era como ouvir o próprio pensamento se desfazendo. No segundo dia, o farol começou a piscar errado. Não era defeito de luz, era algo mais profundo. As lâmpadas se acendiam e apagavam em padrões que não faziam sentido. 3 segundos, um piscar longo, 2 curtos, um longo e depois um silêncio de 3 minutos. Marta anotou no caderno de manutenção, mas quando voltou com a lanterna, as luzes tinham retornado ao ritmo normal. Ela não acreditou. Não por medo, porque o que ela sentia era pior. Uma sensação de que o farol não estava funcionando, mas respondendo. Na terceira noite, sonhou com o mar. Não o mar com ondas, mas o mar como um espelho. Um espelho que não refletia sua imagem, mas algo que estava atrás dela, algo que tinha múltiplos olhos, todos voltados para dentro, como se estivesse olhando para si mesmo em infinito. Acordou com as mãos grudadas no peito, como se algo tivesse tentado sair dele. O relógio marcava 3:17. E o farol piscava, 3 vezes uma pausa, 2 uma pausa longa. Marta começou a ouvir vozes. Não eram vozes humanas. Não tinham tom, não tinham sinal de emoção. Eram como sons que deveriam estar lá, mas que ninguém deveria entender. Ela acreditou que era alucinação. Até que o rádio do farol, um aparelho antigo que não funcionava desde 1987, começou a emitir uma transmissão. A frequência estava em 53,7 MHz, uma frequência. O que saiu do alto-falante não foi música nem sinal de interferência. Foi uma série de sons, uma espécie de canto, mas não humano. Era como se o espaço em si estivesse cantando, e o canto era feito de ruídos que não deveriam existir em qualquer mundo. Ela ligou o gravador de bolso que usava para registrar o que via. Quando ouviu a gravação, o sangue parou. O que estava no áudio não era só o canto. Era uma voz ou algo que se parecia com voz, dizendo em português, mas com uma inflexão que não pertencia à língua, como se a língua estivesse sendo usada como um instrumento que não era seu. A voz dizia: "Você está vendo o que está vindo. Você está vendo o que já está aqui." Na quinta noite, o mar mudou, não fisicamente. O mar continuava a bater na praia, mas o som era diferente, mais alto, mais lento, como se as ondas estivessem se movendo em uma frequência que só os ouvidos do farol podiam ouvir. Marta saiu com a lanterna e foi até a beira da praia. A areia estava úmida, mas não havia maré. A água não subia, não descia. Estava parada como se o tempo tivesse sido congelado no momento em que ela pisou, e ali na areia havia marcas, não de pés, de algo maior, mais longo, com 5 dedos que se dobravam para trás, como se os dedos fossem feitos de algo flexível e vivo. As marcas não se apagavam. Mesmo quando ela tentou apagar com a mão, a areia voltava ao formato. As marcas eram como se o solo se lembrasse delas. Na sexta noite, o farol parou de funcionar, a luz apagou, a energia não estava cortada, o fusível estava limpo, o gerador ligou e ainda assim nada. Marta subiu a escada de ferro, o coração batendo contra os dentes. O olho do farol estava escuro e no centro da cúpula algo estava escrito, não em tinta,
em uma névoa que se formava e desfazia lentamente, como se fosse feita de ar vivo. Era uma palavra, olhos. Ela não a entendia, mas sentia. O farol era um olho e ela estava sendo observada. Na 7ª noite, Marta começou a ver as estrelas, mas não como as estrelas. Elas estavam erradas. Algumas piscavam em padrões que não existiam no céu. Outras se deslocavam não como estrelas, mas como se fossem seguidas por algo, como se o céu estivesse se abrindo, como se entre as estrelas algo estivesse se movendo. Ela apontou o telescópio do farol para o ponto mais distante do horizonte. E viu não um objeto, não uma nave, mas um buraco negro que não era um buraco, mas um portal. E do portal algo saía, não em forma, em vibração, em ondas de som que não eram sons, em luz que não era luz. Era como se o espaço tivesse sido rasgado e algo do outro lado, algo que não tinha corpo, mas que tinha presença, estivesse se desenrolando lentamente, como um véu se abrindo sobre o mundo. Ela gritou, mas ninguém ouviu, nem o vento, nem a praia, nem o farol. O silêncio era total, e quando ela olhou de novo, o buraco tinha sumido. As estrelas estavam no lugar, mas agora elas estavam vivas. Algo nos olhos delas se movia, como se piscassem. Na 8ª noite, Marta descobriu o diário de Joaquim. Foi na caixa de ferramentas, escondido atrás de um pedaço de placa de madeira. O diário estava em papel amarelado, com letras tremidas, quase desfeitas. Ele escrevia todos os dias, mas não sobre o farol, sobre o que ele via, sobre o que o farol via, sobre o que estava vindo. Hoje o farol piscou com 3 luzes, depois uma longa, depois 2 curtas, depois uma longa, e houve o canto. Não foi o vento, foi o mar. O mar está falando, não em palavras, em frequências, e o farol está respondendo. O farol não é uma luz, é um ouvido, um olho, um canal. Algo está se abrindo, algo que não deveria ter aberto. O farol está vivo, e ele está me dizendo, não olhe, não escute. Não responda, mas eu respondi. Eu respondi com o farol e agora ele me responde. E o que ele responde eu não posso repetir, porque se eu repetir, você também vai ouvir. Ela parou, o coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. Então, na página seguinte havia um desenho feito com caneta esferográfica, com traços rápidos, como se o homem tivesse tentado desenhar algo que ele não conseguia ver. Era um rosto, mas não humano. Tinha muitos olhos, olhos em diferentes partes da cabeça, olhos em espiral. Olhos que estavam dentro do rosto, como se o rosto fosse uma casca e os olhos fossem o que estava por trás. E atrás do rosto havia uma linha que não era uma linha. Era uma curva que não se fechava, uma linha que se estendia para além do papel. E então, na última página, escrito em letras grandes, tremidas, quase rasgando o papel: eles não são de outro planeta. Eles não são de outro mundo, eles são do lugar onde os mundos nascem. Eles estão vindo, e quando chegarem não será com navios, será com a escuridão, será com o silêncio, será com o que não deveria estar aqui. O farol está vindo, o farol é o portador, o farol é o que eles mandaram, e você está no farol, você é o próximo homem. Marta deixou o diário cair. O vento soprou, o farol ainda escuro tremulou, e então, por um segundo, a luz voltou. Não foi a luz do farol, era uma luz diferente, dourada, densa, como se o próprio céu tivesse sido derramado na cúpula. E na luz ela viu não um rosto, não uma forma, mas uma presença, uma coisa que não tinha contorno, que se estendia por todos os lados, que estava em cada parte do farol, no chão, na parede, no ar, no próprio ar. Ela tentou gritar, mas não saiu nada. Só um som baixo, como de uma palavra que já foi dita, mas que ninguém mais se lembra. A luz se apagou. Ela estava sozinha, mas não era verdade. Havia alguém no farol, ou algo. Ela sentia como se a casa, o farol, o mundo inteiro tivesse mudado de forma, como se o que antes era sótão agora fosse o piso, como se o teto fosse o chão, como se o que estava atrás do que ela via fosse o que era real. Na manhã seguinte, o sol subiu, o céu estava claro, o mar batia normalmente, a areia da praia estava limpa, as marcas tinham sumido. Um carro passou, um homem parou, ele não viu o farol, mas olhou para o morro e disse algo para si mesmo com voz calma. Ela está lá, estou vendo.
E então o carro se afastou e a luz do farol acendeu. 3 vezes uma pausa, 2 vezes uma pausa longa. E no silêncio da manhã, alguém ou algo sussurrou: "Você está vendo? Você está vendo?" E no alto do morro o farol piscou, como se estivesse acordando, como se estivesse vivo. E ao longe no mar uma onda se levantou, não por vento, não por maré, mas porque algo estava saindo, algo que não deveria ser visto, algo que não deveria existir. E o farol, que era luz, que era óleo, que era canal, continuava piscando, em padrão, em código, em linguagem que não era humana. Que o mundo, que ainda acreditava que era o mundo, não sabia. Porque o que estava vindo não era uma invasão. Era um retorno para casa, um retorno para o que foi esquecido. E o farol era a porta, e a porta estava aberta. E Marta, que já não era Marta, estava lá dentro e olhava. E ela não conseguia desviar o olhar. Porque o que estava vindo não tinha nome. E não precisava. Bastava estar. E estar para algo assim era o fim de tudo. E o começo